Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma das perguntas que eu mais recebo quase todos os dias, tanto no meu Instagram quanto lá no TikTok, que é sobre como a gente faz para conseguir ganhar dinheiro em dezembro e em janeiro e também ali nos nossos recessos, né, do mês de julho. Quando eu comecei a dar aula particular, lá em 2024, eu ainda trabalhava na escola. Então, dessa forma, era mais fácil para eu conseguir me manter nesses meses, porque eu me mantinha com o salário da escola. O único problema é que eu recebia o meu salário da escola, que era o mesmo, e aí eu tinha que manter a minha sala, porque eu já aluguei uma sala comercial, né, desde o início, com o dinheiro que eu ganhava na escola. Então eu tirava do meu salário para manter a minha sala em funcionamento. Porque mesmo sem estar lá usando a sala o tempo todo, eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que pagar o condomínio e até mesmo a conta de luz, né, que vinha desse período. Então, no início, eu fazia isso, tirava uma parte do meu salário, pagava ali os custos da sala e aí em fevereiro eu retornava. Então, em 2025, já no meu segundo ano como professora de reforço ainda nessa sala, eu fui tentar formas, né, assim, eu ainda não tinha um bom planejamento financeiro, eu fui tentar formas de me manter sem que eu precisasse tirar do meu salário. Até porque eu já tinha ali na cabeça que eu não ia querer continuar na escola. Então, eu precisava arrumar uma forma de manter essa sala sem pensar e sem estar ali contando com o meu salário. Então, a forma que eu procurei foi de tentar fazer alguns bicos. Durante muito tempo, antes de fazer o curso de pedagogia, eu trabalhava com a parte de comunicação em museus. Ainda era um pouco dessa parte de educação, mas não era dando aula ali em si. Como eu fazia essa comunicação desses museus em que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com isso por fora também. Então, eu trabalhava na escola, dava aula de reforço e ainda fazia redes sociais para outras empresas. Enquanto eu estava fazendo essas redes sociais para as outras empresas, eu ia juntando esse dinheiro para manter a minha sala no período de férias. E aí, foi um erro atrás do outro. Quando eu tirava dinheiro do meu salário para manter a minha sala ela não se mantinha sozinha. Enquanto eu estava fazendo bicos para manter a minha sala, quer dizer que a minha sala não se mantinha sozinha. Eu não conseguia, então, viver só de reforço. E aí eu fui percebendo esses erros. Eu tirava de um lugar, jogava em outro, tirava desse lugar e colocava em outro. É como se esse dinheiro estivesse sempre rodando ali em algum lugar e ele nunca tinha virado uma Marina Ensina pessoa jurídica. Então, eu estava pegando meu dinheiro de pessoa física e redistribuindo entre tudo que eu estava fazendo. Além de não ter um bom controle financeiro, eu ainda não tinha também uma ideia do quanto o meu negócio estava lucrando. Ali no meio do ano, já nas férias ali de julho, né, naquele recesso que a gente tem, eu comecei a trabalhar com oficinas. Então, ao invés de começar a trabalhar por fora e fazer esses bicos por fora, eu comecei a dar oficina de matemática e de alfabetização nesse mês de julho. Então, eu criei um cronograma tanto de matemática quanto de alfabetização, e aí eu apliquei nesse período de férias. Aqui nesse momento ainda não estava do jeito que já é hoje, mas eu comecei a pelo menos colocar na minha sala só o dinheiro que eu fazia na sala. A parte das oficinas foi uma parte muito boa, eu tive uma busca muito alta pelas vagas, né? Então eu abri vagas de 6 alunos, fiz 4 horários de oficina no dia. Eu fiquei extremamente exausta. Então, quando as aulas voltaram ali em agosto, eu já estava muito cansada. Eu estava trabalhando direto desde dezembro, né, fazendo essas redes sociais, tentando me virar, e não tinha tido aquele recesso, tanto para me preparar para voltar às aulas, construir os materiais e organizar a minha sala, quanto também não tinha descansado. Então, até esse momento, eu já tinha ali quase um ano de reforço, eu ainda não tinha encontrado uma forma certa de manter a minha sala nesse período e não precisar trabalhar, de realmente manter esse período como um período de descanso. No meio do ano de 2025, eu resolvi sair da escola. Eu tinha uma procura muito grande, estava sempre negando, falando que não tinha horário. Depois eu comecei a atender esses alunos que me procuravam depois do horário da escola. Então, eu dava aula particular de manhã, ia para a escola à tarde, eu era professora do primeiro ano, então eu era professora alfabetizadora, e depois voltava para minha sala e dava mais aula de reforço até quase 10 horas da noite. Então, quando foi chegando ali esse meio do ano de novo, quando eu fui voltando e fui percebendo o quão exausta eu estava, e eu avaliei que eu tinha essa demanda de poder dar aula à tarde, eu resolvi sair da escola. Não foi um processo fácil, eu não saí da escola porque eu odeio a escola, eu amo dar aula. Eu gosto de estar na frente da sala de aula, eu acho que é até por isso que o meu reforço em turmas ele funciona tão bem. Então, não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão necessária pensando no meu reforço. Dessa forma, eu fui atrás de uma pessoa que poderia me ajudar com esse lado financeiro. Quando essa pessoa sentou comigo e me mostrou em uma tabela tudo que eu já ganhava como reforço, eu percebi que o que me faltava era organização. Então, a nossa tática dali para frente foi fazer um reajuste na mensalidade, em que nesse reajuste eu já iria embutir o valor que eu queria ganhar em dezembro e janeiro. Então, juntas, nós sentamos, fizemos uma meta de quantos alunos eu teria que ter.
Vamos supor que a minha meta tinha sido ali 40 alunos, se eu não me engano. Desses 40 alunos, o valor que eu iria cobrar deles teria que cobrir os meus custos fixos, os meus custos variáveis e ainda o dinheiro que eu queria ganhar nas férias. Então, não é como se eu fosse cobrar do aluno o meu salário das férias, né? Esse valor total de dezembro e janeiro foi diluído entre a mensalidade desses 40 alunos. O importante dessa tabela é que ela me deu uma consciência muito melhor de quanto eu teria que ganhar para me manter nos meses de dezembro e janeiro sem trabalhar. A verdade é que a gente não fica totalmente sem trabalhar, né? Dezembro e janeiro eu criei os meus materiais, eu fiquei organizando a minha sala, porque eu já sabia que ali no final do ano passado a sala que eu estava já nunca caberia a minha quantidade de alunos, mas eu não estava dando aula, né? Que é algo tão exaustivo. Então, ali na tabela, a gente olhou a quantidade de alunos, olhou os gastos, né? Essa tabela ela conseguiu prever para mim quanto eu precisaria ganhar por mês e eu dividi esse valor entre a quantidade de alunos. Esse valor que foi embutido na mensalidade dos alunos, de forma alguma ele foi gasto. Ele ficou na minha conta jurídica e com os meses ali, ele foi virando o valor que eu precisaria ganhar em dezembro e janeiro. O lado bom é que essa minha meta de 40 alunos, ela foi alcançada muito rápido, né? Hoje eu já passei por isso, já contratei uma nova colaboradora, mas foi assim que eu consegui me organizar financeiramente para ter ali um período de descanso e de tranquilidade. Algumas pessoas me falam que trabalham com sistema de parcelas. Então, por exemplo, ela cobra ali dos pais uma parcela de R$ 200 ao mês, e esse pai pode dividir, né, esse valor total do reforço ao longo dos meses. Eu não faço assim, eu cobro mensalidade. Então, por exemplo, no mês de dezembro, eu só vou até por volta do dia 15, dia 17, né? Depende de qual dia dará ali a segunda sexta-feira do mês. Eu não passo disso, eu não chego até próximo do Natal e eu não cubro dezembro inteiro. Então, para mim, não funcionaria, por exemplo, cobrar o mês inteiro de dezembro, já que eu não trabalharia em dezembro, né? Mas eu tenho agora essa garantia de que quando dezembro chegar, eu já terei em caixa esse dinheiro que foi se acumulando ao longo dos meses e que de forma alguma foi gasto. Uma outra coisa que eu costumo fazer também e que funciona muito bem, principalmente para o mês de julho, é assim que você encerrar as suas aulas, você já abrir as vagas para o mês de agosto. Eu fiz isso no ano passado e foi uma das melhores coisas que eu fiz para que eu começasse agosto mais tranquila, com mais segurança e pelo menos com uma previsão de quantos alunos eu teria. Então, por exemplo, esse ano eu vou trabalhar até o dia 17 de julho. Essa semana eu fiz a cobrança proporcional até o dia 17 de julho. Ali por volta do dia 20, eu já vou abrir as vagas para o segundo semestre. Então, ainda em julho, eu já irei receber uma parte do que eu receberia em agosto. Alguns pais deixam para pagar só em agosto, esperam ali começar mais ou menos uma semana de aula, então fica um dinheiro muito bem distribuído. Eu recebo uma parte em julho e aí o restante eu recebo em agosto. Até o momento, eu não tenho nenhum aluno que eu acredito que vá sair, então eu já tenho mais ou menos uma previsão de como eu começarei o mês de agosto, mas é bom também você se preparar. Quando você abre as vagas antes, você cria uma sensação ali de escassez, de urgência, de que as vagas são limitadas. E os pais que realmente gostam do seu serviço, que precisam do seu serviço, eles vão querer fazer esse adiantamento. Esse ano eu pretendo abrir as minhas vagas para as aulas que irão começar em fevereiro, logo na primeira semana de janeiro. Então, mais uma vez, em janeiro, além de ter o valor que eu já vinha acumulando ao longo do ano, eu ainda terei esse valor, que é das matrículas antecipadas. Essas duas formas de trabalhar, tanto em você diluir o valor das suas férias nas mensalidades dos seus alunos, quanto em você abrir vagas antecipadas, são duas formas de você conseguir se organizar, se planejar e não ficar exausta de tanto trabalhar nas férias. Você também não vai ficar tão preocupada quando esse período estiver chegando. Porque os alunos vão, mas as contas continuam chegando, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga aplicar isso aí no seu negócio. Se você não conseguir fazer isso no papel ou na sua própria planilha, se você tiver muita dificuldade com Excel, eu tenho a minha planilha de precificação. O lado bom é que ela é automática. Então, você vai colocar os alunos que você tem, quanto você quer receber, quantas horas você quer trabalhar. Ela vai criar para você o valor que você tem que cobrar. Lá você vai colocar os seus custos fixos e variáveis e ela vai calcular de forma automática quanto você tem que cobrar, quantos alunos você precisa ter. E é muito bom porque você não precisa ficar com medo de saber se o seu valor está muito alto, está muito baixo. Você não precisa ficar pesquisando com outras professoras e tentando copiar o que elas fazem. Você vai ter a sua tabela personalizada e pronta para o seu negócio, para a quantidade de alunos que você quer, para o tempo que você tem disponível e para o quanto você quer receber por mês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. O link da tabela está aqui abaixo e a gente se vê no próximo vídeo.